Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Mais um dia, mais um ano em que nós estamos levando a palavra do nosso Senhor Jesus ao coração dos irmãos, ao coração daqueles que estão ansiosos em conhecer um pouquinho mais da palavra do nosso Senhor Jesus. E também desejando aos irmãos um ano abençoado, um ano cheio de graça, um ano onde a presença do nosso Deus, do nosso Jesus esteja com todos e sempre na esperança de dias melhores em Cristo. A gente sabe que com Cristo dias melhores virão. Se esperarmos do mundo, é capaz que não venha muita coisa boa, mas do nosso Senhor Jesus sim, vem coisas boas, vem coisas abençoadas. Então vamos manter a nossa esperança em Cristo, vamos manter a nossa força em Cristo, vamos manter as nossas orações para que o nosso Senhor Jesus haja sobre as nossas vidas, sobre a vida da igreja, sobre a vida dos irmãos, que a gente passe mais um ano abençoado sobre a graça e sobre o amor do nosso Senhor Jesus. E nesse ano que se inicia, um ano que se apresenta com grandes desafios, com grandes esperanças de trabalharmos melhor, de trabalharmos mais seguramente, de nos afastarmos dessa crise de saúde, dessa crise financeira que nós vivemos e o nosso país, o nosso mundo vive. Mas a gente tem que ter realmente a esperança num Deus maior, num Jesus que está realmente nos olhando, nos guiando e nos direcionando. Essa é a nossa esperança para este ano. Esperança de muito trabalho, uma esperança de muitas vitórias em Cristo, para que a obra do Senhor caminhe cada vez mais para frente, cada vez mais frutificando mais almas, mais vidas para o Senhor. Essa é a nossa esperança, essa é o nosso querer. E a palavra de hoje se encontra em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 5, que diz assim: e por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. A nossa verdadeira esperança. A nossa verdadeira esperança é num Jesus glorioso, no Jesus onde venha realmente nos ajudar, nos consolar. E a gente vê como é interessante esta carta de Paulo aos Colossenses, em que ele apresenta realmente muita esperança numa vida vindoura, numa vida em que está pela frente. E esta carta aos Colossenses, ela provê uma das mais completas expressões bíblicas sobre a divindade e sobre a supremacia do nosso Jesus Cristo. E ele apresenta uma descrição maravilhosa em 5 versículos desta carta, do versículo 15 até o versículo 20, ele dá uma descrição de como se apresenta Cristo em relação ao nosso Deus. E diz assim no versículo 15, primeiro, diz assim: o qual é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio
e é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio deles, reconciliou-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Palavras maravilhosas que descrevem um Cristo um Deus criador de todas as coisas que existem no mundo, de todas as coisas que existem além do mundo, no universo visível, no universo invisível, para que nós possamos realmente crer que Jesus Cristo, aquele que teve realmente o seu sangue na cruz do Calvário para nos salvar e para nos dar a paz, para nos perdoar dos nossos pecados e para nos dar a esperança de vida eterna, para nos darmos a esperança de estarmos com Cristo. E essa esperança que nós desejamos, essa esperança que nós queremos para hoje, começando mais este ano, a esperança de ter em Cristo a nossa salvação, ter em Cristo a nossa pedra fundamental, a nossa pedra estrutural, onde nós nos firmamos na palavra, onde nós nos firmamos na verdade, onde tudo é descrito, tudo é feito por Cristo e para Cristo. Por isso, neste ano, vamos nos empenhar na palavra de Deus, vamos nos empenhar na palavra de Cristo, nas esperanças vindouras. Aqui só nesse capítulo 1, além desse primeiro versículo que nós lemos sobre a esperança, no versículo 23, que diz assim: se na verdade permaneceres fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido e a qual foi pregado a toda criatura, para a debaixo dos céus, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então a gente vê a referência de Paulo, né, numa verdade em nós também permanecermos firmados e fundados, firmes na fé e na esperança deste Evangelho e dessas verdades que com certeza nos levarão para o céu, tendo como Cristo o centro de todas as coisas, tendo como Cristo o nosso guardador, tendo como Cristo o nosso alvo, tendo como Cristo a nossa esperança. Por isso, neste ano, meu irmão, se firme com Jesus, se firme com Cristo, se firme com a igreja, se firme no propósito da sua obra com Cristo. Agarre esta obra que lhe foi dada com as mãos fortes, com a mente firme, com os pensamentos voltados realmente nas santas escrituras, nas santas palavras, que com certeza o nosso Jesus virá nos abençoar, virá nos direcionar e virá nos dar força e paz para nós prosseguirmos por mais este ano que já se visualiza um ano bastante difícil, um ano talvez trabalhoso, mas a gente sabe que aonde há trabalho, aonde há esforço e aonde há realmente desejo de fazer alguma coisa para Cristo e por Cristo, a nossa esperança aumenta. A nossa esperança aumenta em dias melhores para a igreja, em dias melhores para os irmãos e dias melhores para as nossas famílias e nossas próprias vidas.
Cristo está prestes a voltar. E precisamos ter firmes os nossos pensamentos, ter firmes a nossa esperança que um dia iremos morar no céu, firmes da convicção da nossa salvação. E para isso, nos agarrarmos cada vez mais a Cristo, nos aproximarmos cada vez mais a Cristo por intermédio da palavra, por intermédio das Escrituras. Por isso, meu irmão, fique firme, fique forte, tenha esperança em Cristo. Cristo há de voltar, mas Cristo também está conosco para nos direcionar e para nos ajudar e nos dar muita paz e muita esperança em dias melhores. Neste ano, meu irmão, que Deus possa vir abençoar a tua família, o teu lar, os teus entes queridos e com certeza a nossa igreja, os nossos pastores e os nossos dirigentes. Por isso, meu irmão, mantenha-se firme, mantenha-se na esperança que Cristo, Ele é o nosso Salvador. Que Deus abençoe os irmãos e a igreja. Amém.